That 9 Show já está disponível, completinha, 10 episódios na Netflix. A série que é um revival de That 7 Show, série que fez muito sucesso há alguns anos atrás, mas lógico, trazendo aí um novo elenco. Mas será que foi boa? Será que foi ruim? Foi acima do esperado? Abaixo do esperado? Fica comigo nesse vídeo que eu vou falar tudo sobre isso. Fala aí, galera, tudo tranquilo? Carlos chegando. Lá no ano passado já havia sido anunciado esse revival de That 7 Show e seria focado na personagem Leia, filha do Eric com a Donna. E lógico, para quem curtiu That 7 Show, a expectativa era enorme, primeiro para ver esse novo elenco, como eles funcionariam, como seriam esses personagens, e lógico que a maior expectativa era para ver o retorno do elenco original, praticamente com a participação de todo mundo. Afinal, eles fizeram muito sucesso, eles se deram muito bem, o elenco se encaixou de uma forma bem bacana. Então a expectativa estava criada e agora, finalmente, That 9 Show estreou. Mas a primeira coisa que eu vou falar é que, infelizmente, a série acabou decepcionando demais, ainda que possa agradar um novo público, o público mais jovem pode curtir a série. Talvez, se você não viu That 7 Show, pode ser até que você curta agora essa série Revival, mas fato é que, pelo menos para mim, a minha opinião, você pode deixar aí embaixo nos comentários a sua opinião se você já assistiu essa série, mas infelizmente ela decepcionou demais, tem muitos erros, não só com relação ao elenco, mas com relação ao diálogo, com relação a outras coisas também. Então, vamos primeiro falar justamente sobre o elenco. E falando justamente sobre o elenco, primeiro temos a Leia, mais uma vez relembrando, filha do Eric com a Donna. Ela simplesmente não tem carisma nenhum, a gente não consegue nem simpatizar com ela, ainda que a gente possa elogiar as questões adolescentes em que ela interpretou, que ficou muito legal, questão de querer o primeiro namorado, de querer dar o primeiro beijo, de fugir para ir a uma festa, tudo isso ficou bacana, mas infelizmente a personagem é muito fraquinha, não sei se foi a personagem ou se é a atriz, simplesmente ela não encaixou, infelizmente, já que ela é protagonista, ela pelo menos, né, ou então, no mínimo, ela tinha que ser uma personagem aí fora da curva, e infelizmente não foi. Outro personagem foi o Jay Kelso, para surpresa minha, inclusive, que eu achei que a série ia aproveitar a filha do Kelso, mas não, eles inventaram aí um filho dele com a Jack. Até gostei, acho que ficou ali um cara bacana, mas ficou uma cópia barata do Kelso, assim como o próprio Nate, aquele cara do futebol americano, um cara mais bruto, mas o cara tava mais para idiota do que para qualquer outra coisa. Na época do Kelso, a gente entende que ele fosse bobão, mas talvez ali o Nate, né, o cara parece, sei lá, o nome que se dá para ele, mas ficou muito forçado. Então dessa vez aí temos duas versões do Kelso. Outra personagem foi a Nick, que foi uma personagem até bacana. Ela ali, eu pelo menos achei uns 30% de Jack, já que o pai é médico, então ela tem algum dinheiro, é uma pessoa ali que anda bem arrumada, mas eu achei ela muito mais parecida com a Donna. A gente vê ali um determinado momento, né, ela querendo ali estudar, querendo ter um futuro, lembrando demais a Donna, uma personagem ali no mínimo mediana. A Gwen foi a personagem que eu mais gostei, porque eu acho que ela incorporou demais os anos 90, foi a que mais fez isso, mas ela é uma versão feminina do Hyde, né, meio rebelde, não chega tanto quanto foi o Hyde, mas ainda assim acho que foi uma personagem bem bacana. Por outro lado também temos o Ozzy, que é uma nova versão, uma versão mais moderna do Face, também foi um personagem que infelizmente não encaixou, ainda que ele tenha ali algumas tiradas engraçadas, até divertidas, mas por vezes ali é um tanto forçado. Tem a questão da sua sexualidade, que no final da década de 90 ainda era muito complicado, então improvável que ele saísse falando para todo mundo, mas acho que também foi ali um personagem mediano.
E por último, como novo personagem, temos a Sherry, que foi uma personagem até que eu gostei bastante, uma adulta ali meio maluca da cabeça, fazendo umas doidices, mas acho que foi uma personagem que encaixou, tentou dar ali bastante comédia à série. Eu acho que ela funcionou, ainda que também seja uma personagem que não é novidade. Em Dead Seventh Show já tivemos personagens assim, mas foi uma das duas aí junto da Gwen que eu gostei na série. O grande destaque da série foram os veteranos. Primeiro, a Kitty e o Red, eles simplesmente roubaram a temporada. Se não fossem eles, a série teria sido muito pior do que foi. Eles continuam com as mesmas tiradas, as mesmas piadas, mas acabou que funcionou, continuam muito engraçados. O Red, daquele jeito dele, sempre rabugento, não querendo ninguém por perto, dizendo que vai dar um chute no traseiro. Então foi bem legal ver esse retorno do Red e também da Kitty com suas paranoias, suas manias, querendo fazer sempre tudo perfeito. Então isso funcionou demais. Uma coisa bem bacana também foi o avanço, né, do tempo com relação aos dois, eles tentando ali acompanhar. Nós vimos isso inclusive ali com a questão do computador, que foi realmente uma novidade do final da década de 90, início dos anos 2000. E só mudando aí um pouquinho de assunto, eu mesmo lembro, eu peguei o início da internet, o início do computador, e era uma novidade bem bacana. A gente ficava naquela expectativa de entrar na internet, afinal era um mundo que estava se abrindo, muita coisa legal, a gente conhecia pessoas bacanas, não tinha celular, para conseguir ali botar uma foto no computador era muito complicado, você tinha que ter a foto revelada, tinha que passar no scanner, jogar para o computador. Então foi uma época bem bacana, foi bem legal ver aquele barulhinho do modem na hora que ali a Kitty tá ligando o computador. Então essa parte ficou bem bacana da tecnologia aparecendo na série e os dois ali que são muito antigos tentando acompanhar tudo isso. E também não podia deixar de falar das principais participações da série. Já no primeiro episódio tivemos aí o Eric, da mesma cara, do mesmo jeito. A Donna, tudo bem, a gente vê ali que o tempo pegou ela, mas continua bonita, continua charmosa, foi bem legal. A Jack com o Kelso, que também só fazem a participação no primeiro episódio, foi bem bacana. O retorno do Fez, que participa mais de um episódio, até para minha surpresa, achei que fosse uma participação rápida, também continua super divertido. O retorno do Bob, o pai da Donna, também do mesmo jeito. Isso foi bem bacana. O Léo, sempre daquele jeito doidão, também bastante velhinho, né? Mas foi bem legal. E não tivemos a participação do Hyde, que também seria muito bacana, porque infelizmente, se você não sabe, ele está enfrentando aí um processo sério na justiça, na esfera criminal. E é uma pena, galera, que não funcionou. O elenco não encaixou. A gente pega ali Dead Seventh Show, desde o início a gente vê a química entre os personagens, a química entre os atores, e nesse caso não tem. Alguns diálogos são muito fracos, algumas coisas são bem forçadas. Uma coisa que eu acho que a série vacilou demais foi em querer fazer, ou melhor, repetir o Dead Seventh Show, só que na década de 90. Só que tem muito pouco da década de 90 nessa série. Eles podiam ter ousado mais, às vezes é melhor ousar do que ficar querendo copiar. Então podiam ter saído ali da questão do porão, da questão da fumaça, buscar coisas novas. Década de 90, podiam ter usado um pouco mais a internet, podiam ter usado o shopping, que estava na moda, mais festas, coisas assim. Eles podiam ter tentado uma coisa bastante diferente do que foi, talvez tivesse funcionado mais do que ficar querendo copiar o Dead Seventh Show, até mesmo na questão dos personagens. Ah não, agora vai ter um novo Kelso, um novo Fez, pra que isso? Fazer ali personagens muito diferentes, para não ficar copiando. Então, por exemplo, o Kelso podiam ter feito diferente, ao invés de ser aquele cara bobão, que só faz besteira. Por que não arriscar e botar um cara sério, bem diferente da família? A Nick, ao invés de ficar querendo copiar a Donna e um pouquinho a Jack, faz um negócio diferente, com outra cabeça, sabe? Eu acho que eles podiam ter arriscado muito mais e teria funcionado, quem sabe, muito mais, porque infelizmente ficou parecendo uma cópia bem barata, uma paródia, né, na verdade, e é uma pena, porque é uma série com potencial enorme, mas que parece que está sendo desperdiçado.
E galera, se a gente parar para pensar, uma coisa interessante é que hoje a gente vive uma era aí de revivals. A gente já passou por remakes, reboots, prequelas e ainda continua passando, mas hoje em dia está em moda os revivals. E você fazer um revival é muito complicado, porque tem todo o material original que você precisa seguir, não tem jeito. A gente sabe que aí tem diretores, tem pessoal que não segue, quer fazer uma coisa nova e acaba metendo o pé pelas mãos. No caso de Death Seventh Show, eles podiam ter feito uma continuação, beleza, bacana, mas tentava algo novo, algo diferente e não ficar copiando a série original. Talvez tivesse dado mais certo, ainda que eu sei, você fazer um revival é bastante complicado, mas para fazer esse tipo de coisa, deixa quieto, não faz nada, já está lá na memória, não é verdade? Se você concorda ou não concorda, se você achou bacana a série ou achou horrível demais, deixa aí embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E também aproveita, deixa o seu like, galera. Seu like é muito importante. Você deixando o seu like nesse vídeo ajuda o canal a ser indicado no YouTube. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Sua inscrição também é muito importante. Falta pouquinho para chegar a 2.000 inscritos, então conto com sua ajuda e também ativa o sininho. Cada vez que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. E valeu, galera! A gente se vê no próximo vídeo.